Retornamos então com a programação Manancial. Desta oportunidade estamos já caminhando para o término do programa, estamos, portanto, no quarto e último bloco deste programa, e hoje nós estamos falando sobre Deus, nestes últimos dias, tem falado a nós por meio do seu Filho Jesus. Nestes últimos dias, Deus tem falado aos homens por meio do seu Filho Jesus. Eu encerrei o bloco anterior falando sobre a palavra de Jesus no capítulo 16, capítulo 14, 15, 16 do Evangelho de João, quando Jesus estava falando com seus discípulos, sobre a sua morte, a necessidade do seu sacrifício. E ele disse para os discípulos: não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E essa promessa que Jesus fez aos discípulos se cumpriu com a efetiva manifestação do Espírito Santo. Após Jesus ter ascendido ao céu, 50 dias depois, capítulo 2, livro de Atos, vem o Espírito Santo. Vem o Espírito Santo, o outro Consolador. Até a ascensão de Jesus, o Consolador era o próprio Jesus, que recrutou os seus discípulos, estabeleceu a sua igreja e ele caminhava com os seus seguidores. Ele orientava, ele era o mestre. Qualquer adversidade, qualquer necessidade, Jesus estava ali para resolver o problema. Foram atravessar o mar da Galileia, levantou uma tempestade, Jesus, acordado pelos discípulos, ele repreende o tempo mau lá, ele repreende a tempestade, diz o texto que houve grande bonança. O discípulo estava lá pescando a noite inteira, não pescou coisa alguma. Jesus diz: lança do outro lado a rede. Lançaram do outro lado, a rede se encheu de peixe, que quase caía um peixe e a rede não se rompia. Houve necessidade de pagar um imposto. Jesus foi lá, ordenou ao discípulo: pesca um peixe lá. Aí, no peixe que foi pescado, tinha lá uma moeda, um denário, que foi possível pagar o imposto que era necessário pagar. Havia lá a necessidade de fazer uma ceia. Jesus foi lá, ordenou, e aí pegaram lá a jumentinha, chegaram lá no cenáculo, foi preparado, estava todo mobiliado, e aí foi realizada a ceia. Tudo segundo a orientação de Jesus. Chegou Jesus lá no alpendre cheio de enfermos, lá perto do tanque de Betesda. Quando vinha o anjo de tempos em tempos, alguém lá, o que primeiro entrasse era curado. Ele chegou lá diante de um paralítico que não conseguia, sempre alguém ia na frente dele. Jesus então: você quer ser curado? Toma a tua cama, levanta e anda. E o homem levantou, ficou curado. E assim por diante. Jesus, estando com os discípulos, sempre ele tinha a resposta, tinha a solução, tinha a vitória, tinha a bênção. Agora, vendo que os discípulos estavam preocupados, Jesus falou: não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. E este Consolador, novo, outro Consolador, ele vem. E essa promessa se cumpre no capítulo 2, livro de Atos dos Apóstolos. O novo Consolador, a palavra bíblica na língua portuguesa traduz a expressão grega paráclito para Consolador. E paráclito, o seu significado é enviado para estar ao lado, com fins de ajudar, de auxiliar. Traduzindo, ele é um advogado. É alguém que vai estar ao lado da pessoa para, em todo tempo, auxiliar, ajudar. Paráclito.
é o nosso Consolador, é o nosso advogado, que nos auxilia em todo o tempo. Então, quando eu declaro a minha fé em Cristo Jesus, quando eu ouço Deus falando nesses últimos dias, pelo ministério de Jesus, ou seja, eu dou ouvidos à palavra de Jesus, eu dou ouvidos à mensagem que Jesus comunica por meio dos evangelhos, e de maneira muito direta hoje, por meio da mensagem da igreja. E quando eu digo por meio da mensagem da igreja, eu não estou trazendo exclusividade para a minha ou para a igreja onde eu sirvo Jesus. Quando eu digo a igreja, eu me refiro à igreja estabelecida sobre a terra, aqui em Ponta Grossa, no estado, no Brasil, no mundo, em todos os países, onde há a mensagem cristã, onde há a evangelização dos povos. Eu me refiro a esta igreja, a igreja que prega o evangelho de Jesus. Então, quando eu ouço o evangelho, como está aqui o autor aos Hebreus dizendo, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus tem falado em todo o tempo. Quando eu declaro a minha fé, eu creio, eu recebo esta palavra, eu creio e busco seguir estas direções ou estas orientações bíblicas, eu arrumei confusão com o reino das trevas, com o reino do diabo, que é liderado por Satanás, pelo diabo e os seus anjos. Eu arrumei confusão, mas eu não estou sozinho. Quando eu declarei a minha fé, o outro Consolador, ele está ao meu lado, está comigo, para me auxiliar, para me ajudar, para me tornar ou me fazer ser uma pessoa resignada, destemida, encorajada. Paulo fala, escrevendo aos Romanos, que nós, os cristãos, obviamente que aquela carta foi direcionada inicialmente à igreja em Roma. No primeiro século, a igreja em Roma sofreu muitas perseguições, e não apenas em Roma, mas a igreja de forma geral, e ela, em todo o tempo da sua trajetória sobre a terra, vem sofrendo perseguições implacáveis, por parte, obviamente, do reino das trevas, que mobiliza as suas forças para tentar desmotivar, parar, deter, e impedir o avanço da igreja na propagação, na pregação do Evangelho de Cristo, na propagação da mensagem cristã. E Paulo escreve aos Romanos dizendo que nós não recebemos o espírito de medo, não recebemos o espírito de covardia, mas o espírito que nós recebemos, e obviamente por obra e ação do novo Consolador, do outro Consolador que foi enviado, que tem atuado na vida da igreja ao longo de toda a sua trajetória aí, através dos séculos, ele diz que nós recebemos o espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Então, quando eu declaro a minha fé em Jesus, que as forças do mal se reúnem, se unem contra a minha vida para me deter, para me impedir, é óbvio que eu entendo que eu não estou sozinho. É certo que eu destemidamente e fortalecido, não é? Fortalecido, encorajado, impelido pela presença do outro Consolador que comigo está. E quando eu digo que está comigo, é no sentido de ser um cristão. Então não está comigo apenas, mas está com todos os cristãos. Está com toda a igreja ao redor da terra, aonde quer que ela esteja estabelecida,
nos países da sociedade humana, é Ele que vai me encorajar, porque Ele me fortalece. Ele me fortalece. Por que eu haveria de temer as adversidades ou as investidas, os ataques do inimigo, quando ele diz a Bíblia que é um vencido, é um derrotado, ou aguarda a condenação eterna, o lago de fogo? E também a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Por que eu haveria de temer? Se eu vivo uma vida por fé, o justo viverá pela sua fé. E na graça de Deus revelada, em Cristo Jesus, auxiliado pelo amado Espírito Santo, o Paráclito que foi enviado para estar ao nosso lado, para nos ajudar. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, meu amado telespectador, eu quero nesta noite encorajar a você. O Senhor em todo tempo tem falado a nós. E eu inicialmente lá no início do programa, eu disse que na manifestação, no advento de Jesus, no nascimento de Jesus, a partir do seu nascimento, que foi um divisor de águas na história, o Novo Testamento, a era cristã, depois de Cristo, Deus tem falado por meio do ministério e obra de Jesus Cristo, que Ele se doou no sentido e a favor de nos trazer a salvação, de nos trazer uma vida de esperança, uma vida de vitória, uma vida de sucesso no nosso caminhar de relacionamento com o Senhor nosso Deus. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, revelando aquilo que eu não consegui nas minhas palavras humanas, limitadas, transmitir, que o Espírito Santo, este outro Consolador, que está conosco, possa trazer luz ao teu coração, te dando direção em todas as coisas. Amém? Nós vamos orar nesse instante, encerrando a programação. Pai que estás nos céus, eu quero te agradecer em nome de Jesus, mais uma vez, pelo privilégio de estar aqui compartilhando com os nossos telespectadores a tua palavra preciosa e santa, que o teu Espírito aplique aos corações dos muitos telespectadores a grandeza, a sublimidade desta mensagem que tem sido nesta noite transmitida aos muitos telespectadores. Eu oro suplicando a tua bênção a favor da cidade de Ponta Grossa, em todo o seu território geográfico. Cada cidadão desta cidade seja impactado pela ação viva e poderosa da tua palavra. É a minha oração, te agradecendo em nome de Jesus. Se Deus permitir, estarei aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. E mais uma vez eu quero declarar que Ponta Grossa pertence ao Senhor.